Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Irmãos e irmãs, estamos nesse nosso retiro quaresmal, e Deus hoje está nos presenteando com esta palavra. Eu gostaria que você abrisse seu coração para entender a seriedade do que Deus está nos falando. É muito sério o que Deus está falando conosco hoje. Se você ver, a primeira leitura fala de morte, a segunda leitura fala de morte, o Evangelho fala de morte. É uma das coisas que nós temos que meditar na Quaresma, sobre a morte. É algo que a gente pensa muito pouco, a gente acha que a gente vai viver para sempre. O ser humano, ele acha que ele é eterno neste mundo. Vivemos como se não fôssemos morrer, essa é a verdade. Vivemos como se fôssemos durar para sempre. E a morte é uma verdade tão clara, tão real, e que ninguém conseguiu escapar. Ninguém. E você não vai ser o primeiro que vai escapar da morte. Até João Grilo, quem foi lá? O João Grilo? Não. O João Grilo tentou fazer escapar o outro, mas não deu certo, não. Toca a gaita que ele volta. Foi o Lampião, né? Ele arrumou uma emboscada para o Lampião. Toca a gaita que ele volta. Não volta, pode tocar gaita, pode tocar o que você quiser. A morte é uma verdade. Só que o que nós temos que entender é que existem duas mortes. Existe a morte do corpo, porque o que é o ser humano? O ser humano é corpo e alma. O ser humano não é só corpo, o ser humano não é só alma. Então veja, nós nos diferenciamos dos anjos. Os anjos não têm corpo. Não somos anjos. E também nós não somos animais, porque os animais não têm alma espiritual. Então o animal não vai passar pelo julgamento, o animal não vai estar diante de Jesus, os bichinhos aqui que se comportou bem vão para o céu, os bichinhos que se comportou mal vão para o inferno. Não, não tem isso. Porque eles não têm alma espiritual. Eu e você temos corpo e alma. Então, ou seja, existe uma morte para o seu corpo, que é a morte física, mas, para ser bem sincero, esta não é a mais importante, porque por ela todos passam, os bons e os maus. Todos vão morrer. Quem fez o bem vai morrer, quem fez o mal vai morrer do mesmo jeito. Então vamos lá, a primeira morte, a morte do corpo, esta não é a mais preocupante. Só que é a que mais todo mundo se preocupa. É a que mais todo mundo tem medo. É a morte do corpo. A morte da alma, esta é a pior. E esta pouca gente está se preocupando. Porque a morte da alma, o que é a morte da alma? É o afastamento total de Deus, é a morte no inferno, é a morte no inferno. Então quando eu digo morte da alma, é uma morte onde você vai viver separado de Deus para sempre. Então você morreu. Você nasceu para amar a Deus, só que a morte da alma é isso, você não vai amar Deus nunca mais, porque você não quis, porque você viveu na morte.
Esta é a pior morte. É sobre ela que Jesus está falando hoje. Preste atenção. A primeira leitura nós vemos Deus chamando quem? O grande Moisés. Um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Uma sarça começa a queimar. Ele começa a ver um fogo, só que aquele fogo não consome. E de repente Moisés começa a ouvir a voz de Deus. E Deus se revela para Moisés: eu sou aquele que sou. Vamos ler o texto. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar, chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E Deus disse: não te aproximes. Como você está se aproximando de Deus? Tira as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, eu sou o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. Moisés estava tendo um encontro com Deus. E o Senhor lhe disse, preste atenção nisso, Deus veio para falar com Moisés no Antigo Testamento, e olha o que Deus veio falar com Moisés, preste atenção: eu vi a aflição do meu povo. Eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, eu ouvi o seu clamor por causa da dureza dos seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos. Gente, olha que Deus maravilhoso. Eu estou vendo o sofrimento de vocês. O que Deus estava vendo? Aquele povo estava sendo escravo do demônio, ou melhor, escravo do faraó. Aquele povo vivia na escravidão, e aquele povo reclamava, aquele povo era subjugado, aquele povo era oprimido, e Deus estava vendo. Eu quero que você entenda isso. Deus vem ao encontro de um povo para revelar que Ele é um Deus que se preocupa com a gente. Ele é um Deus que vê o nosso sofrimento. Ele é um Deus que conhece a tua dor. Diga comigo: Deus conhece a minha dor. Deus conhece a dor do seu povo. Portanto, Deus é aquele que quer nos salvar. Deus é aquele que quer nos libertar. Um carro FGK 8726. Tire seu carro da garagem, por favor. FGK 8726. Obrigado. Deus é aquele que vem salvar o seu povo. Preste atenção no que eu vou lhe dizer agora. Isso significa o quê? Deus não quer que o povo morra. Deus não quer que a gente morra. Deus quer que a gente se salve. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios. E Deus está falando: eu desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para a terra boa, espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Eu vim para salvar vocês, eu vim para libertar vocês, eu vim para vos levar para uma terra prometida. Meus filhos, é como se Deus estivesse falando para nós: eu vim para libertar você do pecado, porque o que leva você para a morte eterna é o pecado. Eu vim para libertar você do pecado. O faraó aqui, nós podemos dizer que é Satanás. Satanás te prende no pecado para que você viva escravo no pecado, como a Bíblia diz: aquele que peca é escravo do pecado. Como Jesus fala com os fariseus, e os fariseus dizem: mas nós nunca fomos escravos de ninguém. E Jesus fala: vocês são escravos do pecado de vocês. Toda vez que vocês pecam, vocês são escravos do pecado. E eu vim libertar vocês do jugo do pecado. Eu vim libertar vocês do jugo do faraó. Eu vim libertar vocês do jugo do demônio, para levar vocês à terra prometida, que é o céu. Filho e filha, Deus quer te levar para o céu.
Jesus morreu numa cruz Ele veio para libertar você da escravidão do demônio, para te levar para a terra prometida, aonde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel, lhes direi: o Deus de nossos pais enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem qual é o seu nome, o que eu devo lhes responder? Disse Moisés: eu sou. Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou. Você está entendendo? Deus veio para te salvar. Agora vamos para o Evangelho. Aliás, antes do Evangelho, a segunda leitura fala algo interessante. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, sob a nuvem pelo mar, todos comeram do mesmo alimento espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual, de fato bebiam de um rochedo espiritual que os acompanhava, esse rochedo era Cristo. Então, o que a Bíblia está dizendo? Olha, todos lá, todos receberam a mesma graça, todos receberam a mesma bênção, este povo no deserto, todos eles. Mas, no entanto, a maior parte deles desagradou a Deus. Preste atenção, Deus liberta aquele povo da escravidão. Moisés não consegue tirar o povo de lá? Sim ou não? Liberta o povo. Só que nós conhecemos a história. O que o povo fez durante 40 anos no deserto? O que eles fizeram? Eles começaram a servir a Deus? Eles começaram a murmurar. Eles começaram a reclamar. Estamos com saudade da comida que a gente comia lá. Olha, lá eles eram os escravos, lá eles reclamavam. Agora estão com saudade da comida, da cebola do Egito. Estão com saudade das carnes do Egito. Só que detalhe, quando eles estavam com fome, sabe o que acontecia? Deus mandava maná do céu, pão caía do céu. Deus cuidava deles, pão caía do céu. Quando eles pediam carne, caía cordonizes do céu. E quando eles estavam com sede, eles batiam na rocha e da rocha saía água para eles beberem. E quando eles reclamavam de muito sol, vinha uma nuvem com sua sombra para que não tivesse sol sobre eles. Tá bom ou não tá? Para eles não. Eles continuavam reclamando, eles continuavam murmurando. E nós sabemos que uma hora Moisés vai receber os 10 mandamentos, e o que o povo está fazendo lá embaixo? Bezerro de ouro, adorando um Deus falso, adorando um bezerro de ouro. Por isso que a segunda leitura está dizendo, preste atenção. No entanto, a maior parte deles desagradou a Deus, pois morreram e ficaram no deserto. Morreram porque desagradaram a Deus, não viram, não entraram na terra prometida. Esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós. Diga comigo bem forte: estes fatos aconteceram para serem exemplo para nós. Acorda. Deus está te dizendo hoje, se você não entender o que está acontecendo aqui, vai acontecer a mesma coisa com você. Você não está vendo que esse povo desagradou a Deus e morreu e não foi para a terra prometida? Se você também desagradar a Deus, você também não vai para a terra prometida. Isso é o exemplo. Você tem que olhar o erro dos outros e não querer copiar. O erro dos outros serve para nos ensinar, ao menos. Às vezes você, por exemplo, teve um pai que não foi um bom pai. Ao menos uma coisa ele te ensinou, o que você não deve fazer. O mau exemplo a gente não segue.
E veja, esses fatos aconteceram para serem exemplos para nós, a fim de que não desejemos coisas más, como fizeram aqueles no deserto. Por que que eles morreram? Porque eles desejaram coisas más, porque eles desejaram o pecado, porque eles não quiseram seguir os mandamentos. Só que, mesmo vendo tudo isso, nós não estamos aprendendo. Você viu tudo isso, você enxerga tudo isso, e às vezes você está na mesma vida, às vezes você também está na mesma vida, não obedecendo os mandamentos de Deus. A Bíblia está dizendo, se você não entender isso, você vai morrer do mesmo jeito. Não murmureis como alguns deles murmuraram, por isso foram mortos pelo anjo exterminador. Filhos e filhas, isso é muito sério. E agora sim eu vou para o Evangelho. Porque o Evangelho fala 3 mortes. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado. Os galileus foram mortos por Pilatos. Jesus disse para eles: vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas, preste atenção, se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Depois vem outro exemplo. E aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles? Caiu a torre de Siloé, morreu 18 pessoas. Pensais que todos eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Vocês acham que aqueles que morreram por um castigo? Vocês acham que eles eram mais culpados do que todos os outros? Eu vos digo que não. Mas, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. Veja, Jesus está falando de morte. E uma das mortes aqui, por exemplo, é morte de acidente. Quantas pessoas morrem de acidente? Jesus está dizendo, vocês pensam que porque aquela pessoa morreu de acidente, ela era mais pecadora? Não. E deixa eu te falar uma coisa muito séria. A morte de acidente, a gente não tem como prever. E muitas vezes a gente não vai ter como se livrar. Quantas pessoas morrem de acidente? Talvez pessoas da sua família já morreram assim. Indo para uma estrada, um acidente. Um avião, um acidente. Tropicou numa escada, um acidente. Mexendo no fio, acidente. A pergunta é, num acidente, dá tempo de a pessoa se arrepender e pedir perdão dos seus pecados? Dá? Muitas vezes não. Você sabe como você vai morrer? Não. A pior morte que tem é a morte da alma. Essas pessoas que morreram sem arrependimento podem ter perdido a sua alma. Só que Jesus está dizendo o seguinte, olha, mas se você não se converter, você vai morrer do mesmo jeito, você vai ter a morte mais trágica tanto quanto. Jesus está dizendo que para a gente não ter a morte da alma, a gente precisa de uma coisa, a gente precisa se converter. Você não quer morrer a morte da alma? É simples, é só você se converter.
Esse é o segredo para não morrer. Esse é o segredo para ir para o céu. O segredo para ir para o céu é você se converter. E o que é se converter? Quando você está dirigindo, o que é uma conversão? Você muda de direção, você muda de caminho. Então, como a segunda leitura disse, você está indo para os maus caminhos, os caminhos que não são dos mandamentos de Deus. Conversão é você muda os seus caminhos, você começa a ir para os caminhos de Deus. Você começa a ir pelo caminho dos mandamentos. O caminho dos mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, honrar o nome de Deus, ir na missa todo domingo, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, e por aí vai. Você vai obedecendo os mandamentos de Deus, você vai se convertendo. E nós estamos nesse retiro quaresmal, nós estamos nessa quaresma para isso, para nos convertermos. Você que está no vício da bebida, você vai se converter, vai abandonar essa bebida. Você que está no vício das drogas, você vai abandonar as drogas. Você que está no vício da pornografia, você vai abandonar a pornografia. Você que está no vício da masturbação, você vai abandonar a masturbação. Você que está no adultério, você vai abandonar o adultério. Você que ainda não casou na igreja, você vai casar na igreja. Você que faz muitos anos que não se confessa, você vai se confessar. Você que está afastado da igreja, vai voltar para a igreja. Você que guarda mágoa no coração de alguém, você vai perdoar as pessoas. Isso é conversão. Porque se eu não me converter, eu vou morrer do mesmo jeito que esse povo aqui. Ou você acredita no que eu estou te dizendo, ou quando você morrer não adianta mais chorar, viu? Porque depois que morreu não tem mais jeito. Depois que morreu, acabou. O seu tempo de pedir misericórdia é enquanto você está vivo. Por isso leve a sério a tua vida. Leve a sério a tua alma. Eu não sei que dia que eu vou morrer. Você não sabe o dia que você vai morrer. Você não sabe se você vai morrer de acidente. Por que eu estou falando tanto de acidente? Porque acidente é uma morte inesperada. É uma morte que a gente não se prepara. Ou seja, eu tenho que estar preparado para toda hora, eu tenho que estar preparado para morrer agora, eu tenho que estar preparado para morrer nesse instante, e eu preciso estar com o meu coração convertido a Jesus. Amém? Só que o problema é que o nosso coração é muito duro. O problema é que a gente é cabeça dura. O problema é que a gente é igual a esse povo aqui no deserto. A gente reclama, a gente murmura, a gente dá trabalho para Deus, a gente não quer se converter, a gente tem uma vida dúbia, a gente tem uma vida dupla, a gente tem uma vida morna, a gente por qualquer coisinha abandona as coisas de Deus. O mundo está muito sedutor e a gente rapidamente só quer saber de trabalhar, de estudar, de tudo menos das coisas de Deus. Lemos pouco a Bíblia, adoramos pouco Jesus. E Jesus termina contando a parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. 3 anos procurando figos e não encontro nada. Então disse ao vinhateiro: já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro, cortai-a, já que não está dando fruto, corta. 3 anos, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, mais 1 ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, tu a cortarás. O que isso significa? Que Deus quer ver frutos na sua vida. Deus quer ver frutos na sua vida, frutos de conversão. Deus quer ver obras boas na sua vida. Se Deus não encontrar nada de bom em você, o que vai acontecer com você?
corta e joga fora. Se você não der frutos bons, você não está servindo para nada. E quando eu digo dar frutos bons, é dar frutos de conversão, é dar os frutos que Deus quer de você, é dar os frutos que Deus espera de você. Só que essa parábola está mostrando algo muito bonito, porque mesmo que Deus não veja frutos em você, e aí, olha, eu não estou vendo fruto nenhum, você não se converte, você é cabeça dura, você não muda de vida, alguma coisa está de errado em você. Aí Jesus ainda fala, vamos esperar mais um pouco, ou seja, eu vou ter mais um pouco de paciência com você. Deixa eu te falar uma coisa, Deus tem paciência com você. Se Deus não tivesse paciência com você, você já teria morrido. Se Deus não tivesse paciência comigo, hoje eu não seria padre. Deus é um Deus paciente. Ele teve paciência com a mulher adúltera, Ele teve paciência com a samaritana, Ele teve paciência com o Zaqueu, Ele teve paciência com Pedro. Pedro, cabeça dura, deu trabalho, Ele teve paciência com Pedro. Gente, quantas dores de cabeça os apóstolos deram para Jesus? Ele teve paciência com cada um deles, esperando a conversão de cada um deles. O próprio Pedro teve uma hora tão cabeça dura, Jesus ainda falava, Pedro, eu orei por ti, porque o diabo pediu sua alma para mim. Eu orei por ti. Pedro nega, mesmo assim Jesus tem paciência, vai lá de novo, faz a pescaria de novo, entrega peixe, faz fogueirinha, Pedro, você me ama, e entrega a igreja para Pedro. Jesus teve paciência com Judas, foi capaz de lavar os pés de Judas, foi capaz de fazer ainda a última ceia com Judas. Jesus foi paciente com o ladrão na cruz, que roubou a vida inteira, e no final de tudo ainda perdoou o ladrão na cruz. Filhos e filhas, do lado de Deus não falta nada. Do lado de Deus nós temos um Deus que viu a aflição do seu povo, que desceu ao nosso encontro para nos libertar, que morreu numa cruz por nós. Do lado de Deus nós temos um Deus paciente, que espera pacientemente a sua conversão. Do lado de Deus não falta nada. Deus está esperando que você se converta. E até mesmo você pode ter desistido de alguém da sua casa, mas Deus não desistiu ainda dessa pessoa que você já desistiu. Talvez o teu filho que está todo perdido, Deus tem paciência com ele. O teu marido, tua esposa que está perdido, Deus tem paciência com ele. Da parte de Deus, não falta nada. A questão é a nossa parte. Deus está tendo paciência comigo. Mas se eu não me abrir, será que não vai ser tarde demais? Pode ser tarde demais. Porque tem gente aí que fica adiando a sua confissão. Quantos anos faz que você não confessa? Nessa quaresma, graças a Deus, a gente fez, inclusive quem está acompanhando o Rosário da Madrugada, um dos propósitos foi a confissão. E o que mais nós estamos vendo e ouvindo é pessoas dizendo, fazia 29 anos que eu não me confessava. Deus esperou essa mulher 29 anos dentro de um confessionário. Quanto tempo faz que você não se confessa? Porque o confessionário para o católico mostra que ele quer mudar de vida. Desculpa dizer, católico que não aparece no confessionário é católico que não quer conversão. Desculpa, não vem com isso, não consigo entender. Um católico que não aparece no confessionário é um católico que não quer conversão. Não tem lógica, porque se você não aparece lá é por quê? Porque você não quer mudar de vida. Só tem essa explicação.
Não é, Frei, não é isso, é que eu não posso. Quem disse que você não pode? Você tem alguma coisa na sua vida que você precisa mudar. E para mudar é preciso conversão, então vamos converter. Porque senão você vai morrer. Desse jeito, sem a confissão. Filhos e filhas, vamos cuidar da nossa alma, vamos. Porque nós não sabemos o dia que nós vamos morrer. E então um dia você pode também, desculpa dizer, mas a torre de Siloé caiu. Um dia você pode estar andando debaixo de uma torre e a torre cair na tua cabeça. E não vai dar tempo de nada. E a gente, o que a Bíblia está dizendo? Que esses casos sirvam de... Fala forte. Que esses casos sirvam de... Vamos falar de casos nossos. Casos nossos. Brumadinho. Quantas pessoas morreram? Casos nossos. Aquelas pessoas tiveram tempo para alguma coisa? Esses dias aí, aquela lancha, gente andando na lancha, de repente, pá. Aquelas pessoas tiveram tempo. Aquela querida artista famosa, esses dias, avião, teve tempo? Acidentes acontecem? E o acidente é culpa de Deus? Não. Acidente faz parte dessa terra, acidente faz parte dessa vida. E acidente é castigo de Deus? Não. O Evangelho está deixando claro. Vocês acham que essas pessoas morreram porque elas eram mais pecadoras que vocês? Não, não é castigo. É que acidentes acontecem. Acidentes acontecem. E a gente acha que a gente está bem, mas não, de uma hora para outra tudo pode mudar. De uma hora para outra a gente pode perder tudo. E como é que está a minha alma? Então, repito, Deus tem paciência com você. Mas está na hora de você criar vergonha na tua cara e mudar de vida hoje. Porque até quando você vai ficar assim? Eu bebo, eu estou querendo parar de beber e não bebo mais. Aí vai pegar o dinheiro hoje à noite e já vai lá no bar comprar para passar o seu final de domingo bebendo. Ou passou hoje à tarde bebendo e veio para a missa. Eu quero parar de ver pornografia, mas todo dia está lá no celular. Eu quero me casar, um dia eu quero casar, mas nunca veio na igreja nem para saber os documentos que tem que ter. Nem para tirar informação você veio ainda. E você não faz nada para mudar de vida, você não mexe, você não se mexe, você é acomodado, você parece que está preso aos seus pecados, parece que a vida para você parou, você não mexe em nada, e a sua vida vai continuar assim, você não vai se converter, e vai passar 1, 2, 3, só que veja, deixa mais um ano, aí se não mudar em um ano, a gente corta, vai chegar um dia que vai ter que cortar, vai chegar um dia que a sua vida vai acabar, não vai ter jeito. E aí o Deus paciente com você foi paciente, mas você não quis. O problema não é Deus, o problema foi você que não quis mudar enquanto é tempo. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga: cria jeito. Em nome de Jesus, cria jeito. Diga para ele: não brinca com a tua alma não. Eu olhando aqui para todos vocês, eu quero ver todos vocês no céu, na terra prometida. Deus preparou terra prometida para nós, e é tão fácil, meus filhos, a gente ir para lá. É só você entrar dentro de um confessionário, pedir perdão para os seus pecados e pronto. Se você morrer naquele dia, você está no céu, é isso. Mas com confissão, com desejo de arrependimento, com mudança. É tão simples. Ele deixou tudo para nós. Só que a Bíblia está dizendo que a maioria deles se perderam.
Sabe uma palavra que me assusta? É quando eu ouço no Evangelho Jesus falando que a porta do céu é estreita e a porta do inferno é espaçosa. E aí fala que muitos estão entrando pela porta espaçosa. Porque é mais fácil, né? É mais fácil. É mais legal. Tem mais prazer. Por qual porta você está entrando, filho? A porta do mundo? Ou a porta do céu? É sério o evangelho? É sério tudo que nós estamos conversando hoje aqui? É sério. Sua vida está em jogo. Tua alma está em jogo. Deixa eu te falar uma coisa. Aquele povo passou 40 anos no deserto e eles estavam sendo provados por Deus. A tua vida nesta terra é o deserto. Talvez mais de que 40 anos você está vivendo. Eu estou nos 35. Você já está nos quantos? Quem vive mais é porque Deus está tendo mais paciência ainda. Ó. Deus não deixou você morrer ainda para ver se se converte. Quando já está pronto, vai igual a Terezinha, 24 anos já está bom, venha. Estou brincando, isso é um mistério. Quanto tempo a pessoa vive? Não adianta a gente querer entender por que foi, por que não foi. Esse evangelho também ensina isso. Não adianta a gente ficar questionando, mas por que caiu a torre? Por que foi? Por que não foi? Isso não importa, não importa. São mistérios que não cabe a gente entender. A questão é, a alma, como é que estava? Pega essa palavra de Jesus. Se você não se converter, você vai morrer do mesmo jeito. Uma morte fatal. A pior morte não é a que a torre cai sobre você. A pior morte é a que o diabo abraça você. Essa é a pior. Deus me livre esse capiroto me abraçar. Só que para ele não me abraçar, eu tenho que vigiar e orar. O que o pessoal aqui falou? Veja bem. Não, ele porém respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano, vamos ter mais um pouco de paciência, não corta agora não. Olha que legal, vou cavar em volta dela e vou colocar o quê? Adubo. Você quer se converter? Precisa colocar adubo. Qual é o nosso adubo? Bíblia, confissão, jejum, Eucaristia, rosário. Por que a tua árvore não está crescendo? Por que você não está dando bons frutos? Porque você tem preguiça de ler a Bíblia. Você não lê a Bíblia. Você tem preguiça de rezar terço. Você não tem desejo nem vontade de fazer jejum. Vem na missa às vezes carregado. Falta missa sim, missa não, você vem, às vezes domingo sim, domingo não. Se você não colocar adubo, você não cresce. Quanto mais adubo, mais você cresce. Quanto mais adubo, mais você floresce. Amém? A partir de hoje começa a colocar adubo na tua vida espiritual. A partir de hoje começa a colocar rosário. A partir de hoje começa a colocar Bíblia. A partir de hoje começa a colocar jejum. A partir de hoje começa a colocar Eucaristia. A partir de hoje começa a colocar confissão. E você vai ver que a sua conversão vai acontecer. Vai acontecer. Você vai colocando adubo, vai colocando adubo, vai colocando adubo. Eu me lembro a minha conversão com 14 anos de idade foi assim. Eu estava numa vida errada, eu estava numa vida de pecado, mas de repente eu fui colocando adubo. Com 14 anos comecei a fazer jejum, comecei a me confessar toda semana, comecei a ler a Bíblia, comecei a ler catecismo, comecei a me afastar das falsas amizades, comecei a ter uma vida reta, comecei a colocar adubo e eu frutifiquei.
Porque se eu continuasse com a vida que eu estava, sinceramente, com 35 anos hoje, eu não sei onde eu estaria agora. Eu não sei para que mundo eu teria ido. Não sei. Só que eu termino dizendo algo para aqueles que estão de pé. A segunda leitura. Porque talvez aqui nós temos duas classes de pessoas. Preste atenção. Aqueles que precisam se converter, que se convertam. Mas talvez a gente está aqui com uma outra classe. Aqueles que já se converteram e que agora só precisam continuar crescendo. A estes eu digo também. Portanto, quem julga estar de pé, cuidado para não cair. Então eu também tenho que entender que, Frei, você está de pé hoje? Posso estar. Só que eu não posso achar que eu estou seguro, que o diabo não me pega mais, que agora está tudo tranquilo, que eu sou um padre intocável, que eu nunca vou cair na vida. Eu que não me cuide não, para ver se o diabo também não me pega. E eu é um dos que ele mais quer. Sim ou não? Eu que estou de pé, cuidado para não cair. Então quem tem que se converter, que se converta. Quem está de pé, cuidado para não cair. E no fundo, quem precisa se converter, precisa colocar adubo para não cair, para converter-se. E quem está de pé também precisa se proteger, precisa vigiar o tempo todo, porque senão o diabo nos pega. Muita gente que era fiel a Deus caiu, minha gente. Muita gente. E não é novidade para vocês. Bons sacerdotes que tínhamos caíram. Bons pregadores que tínhamos caíram. Porque aquele que está de pé, cuidado para não cair. Bons casamentos que tínhamos, caíram. Ninguém pode se orgulhar. Todo mundo tem que ter a humildade e dizer para Deus: Deus, não me deixa cair, não me deixa fraquejar. Eu quero ir para a terra prometida. E isso não depende só de mim, é uma graça de Deus. Amém? Coloca a mão no seu coração. E diga: Senhor Jesus, dai-me a graça de me manter fiel. Dai-me a graça da conversão, uma conversão sincera. Eu quero convidar você que está aqui, você que está em casa, você que já faz muito tempo que não se confessa, a você tomar uma decisão agora de se confessar. Toma essa decisão. Você que já faz mais de 1 ano que não se confessa, tome a decisão hoje de ir procurar um sacerdote para se confessar. Hoje, toma essa decisão. Toma a decisão de mudar de vida. Toma hoje a decisão de abandonar os seus vícios. Toma hoje a decisão de abandonar o seu pecado. Toma hoje a decisão. Toma hoje a decisão de ser um homem novo, de ser uma mulher nova. Senhor, não me deixa cair, não me deixa fraquejar, não me deixa escorregar, que eu tenha a graça de orar e vigiar o tempo todo. Salva, Senhor, a minha alma. Salva-me da perdição eterna. Salva-me dos meus pecados. Amém.